Fala galera ligada na TV Porto Feliz, aqui é Beto Ponce, estamos no Esporte na Veia, aqui no Shopping Porto Miller Boulevard, e hoje temos o prazer de estar recebendo aqui Alan Antunes. Alan, obrigado pela sua presença aí, é um prazer ter você com a gente aqui, e queria que você falasse um pouquinho pra gente, Alan, do que você tem passado aí. Alan é um profissional, atleta e treinador de atletismo, né? Então eu queria que você contasse, filho de quem você é, onde você nasceu, aqui em Porto Feliz. Então, Beto, prazer imenso estar aqui, tá? É uma alegria, satisfação de poder ser convidado para participar assim, cara, eu sou o pessoal comum, uma pessoa comum como todo porto-felicense, nascido, tá? Criado na Vila América, família da família Antunes, e um cara que sempre gostou de fazer esporte, um cara que sempre gostou de brincar, de fazer um lazer, e dentro do lazer a gente acabou conhecendo o esporte e se envolvendo nele, né? Como atleta e hoje mais como um ensinador do esporte, um cara que proporciona aí vivência esportiva para outros, né? Mas também atleta. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que começou esse amor pelo esporte, né? Aqui em Porto Feliz, você que é um cara que tem um conhecimento e tem uma profissionalização muito grande. Eu queria que você começasse a contar pra gente, né? Como tudo isso começou. Então, Beto, começou como toda, acho que criança de bairro aqui de Porto Feliz, né? Primeiramente o futebol, né? Que é aquela coisa de rua, né? Que a gente aprende, brinca, né? E depois indo para os campos e procurando sempre alguma coisa para a gente se adequar. E eu sou da época que tinha o basquete de Porto Feliz, que chegou a ser profissional, que era o time do basquete do Estrela, né? E foi essa fase que eu peguei, e ali era um frisson na cidade, as escolinhas, então eu participei. Então dali eu não tenho muita altura, mas mesmo assim fui teimoso, né? Então acabei entrando e pegando gosto, né? Pela modalidade. Só vou te cortar, falar com o Alan não tem muita altura, eu Alan e o Márcio tá mais ou menos da mesma pegada aqui, viu? Se ele falou que não tem muita altura, ele tá sendo bonzinho, a gente não tem altura nenhuma. Aqui a gente fala todo mundo no mesmo nível, né? No mesmo nível. Então, e aí peguei gosto pelas coisas, participei, e a gente foi se integrando, né? Pegando cada vez mais gosto, se interessando, e aí a gente, como acho que vários que jogaram basquete aqui em Porto Feliz, participaram né, das competições internas que tinham, jogos escolares, né? E acabamos também a gente conhecendo e passando muito tempo lá com o Luizito, que é um baita no profissional, que a gente tem um carinho muito grande e um respeito muito grande, porque assim, eu posso dizer com todas as palavras, afirmar que muito da minha carga de profissional hoje foi muito baseada no perfil que o professor Luizito tem. Luizito, um abraço pra você, estão esperando você aqui ainda, hein? Não vai fugir não. Isso aí, então, e é um cara que se tem que te dar todo o valor mesmo, porque assim, o que ele passa de experiência esportiva, de conhecimento, é muito grande. Sim. Poucas pessoas que eu conheço, assim, têm uma noção, né, do que é e de como se vive o esporte, que praticamente ele se entrega todos os dias para uma modalidade. E eu peguei esse perfil e para mim trouxe isso, né? Coloquei isso para minha vida e fui aplicando. Só que, como eu disse, né, já que o nosso nível era um pouco mais baixo de altura, num belo dia eu fui convidado, né, por ser muito rápido, né? Não tinha altura, mas corria bem. Praticamente não jogava, só corria em quadra. E foi convidado um dia para fazer um teste com o pessoal, né? Que tinha um grupo que fazia atletismo na cidade. Fui com o pessoal, participei, fiquei meio assim de início, né? Meio estranhando. Mas ali fui criando um vínculo e aí fui pegando gosto também. Só que aí o gosto já foi, vamos dizer, o vírus já foi infiltrando de uma maneira diferenciada. E aí a gente começou a treinar para valer, né? Tentava levar os dois esportes aí, levei em conjunto. Aqui em Porto Feliz, aqui em Porto Feliz, tudo já aqui em Porto Feliz no início. Treinando, participando, né?
E a gente se inteirava entre a gente mesmo, Beto. Então não tinha uma referência de um professor até então na época de atletismo. Então vocês mesmos coordenavam os treinos de vocês? Os que eram mais experientes nos passavam, né, as situações. Então a gente tinha aquele grupo e passava experiência. E aí a gente foi se dedicando à situação até então. E aí, pelas amizades e competições, jogos regionais que a gente foi participando, a gente foi convidado a participar e treinar no SESI Votorantim, com o professor Luiz Alberto Camargo. Daí já foi para um outro patamar. Que é um nível altíssimo, assim, mesmo em termos de interior, né, da nossa região aqui. Mas já tem um SESI por trás. O SESI dava toda a qualidade de trabalho e o profissional do professor Luiz é um profissional destacadíssimo na região até hoje, né? E um carinho que eu tenho, porque eu tenho ele como meu mestre do atletismo, né? O cara que me referenciou e me mostrou, porque assim, falando do basquete, não tinha altura. Fui para o atletismo, era um atleta regular, tinha bons resultados, mas não tinha resultados em nível de excelência para atingir um alto rendimento, né, Beto? Então, que você sabe, porque a gente costuma dizer que é uma briga de foice no escuro. Hoje o atleta, o esporte de rendimento é isso. E continua sendo e vai continuar sendo. Então, a gente foi lá tendo essa sede de aprender para trazer para cá. Como a gente não tinha referência aqui, a gente buscou de quem tinha, aprendia, treinava e trazia para cá e passava para os mais novos. Essa época você tinha quantos anos mais ou menos, Alan? Isso foi, Beto, em 2003. 2003, uns 25, 22, 25 anos. Mais ou menos uns 22 anos por aí. Eu estava nessa idade, mais ou menos. E criei esse vínculo com ele, né? Pedi para ele me ensinar para eu poder passar para cá, porque não tinha. Aí isso foi um pouquinho antes. A gente começou com um atleta em 98, 97 para 98, isso. Aí a gente teve todo esse período. Em 2002, eu já tinha esse conhecimento de 3 anos lá no SESI, com um professor que era super bem valorizado dentro do cenário nacional, porque ele já tinha revelado vários atletas, né? Então eu acabei percebendo que dentro de como um atleta eu poderia levar num nível mediano. Sim. Mas eu comecei a perceber que eu tinha facilidade para desenvolver o atletismo e ensinar para os outros. Você viu que você tinha muito mais facilidade em ensinar e você já viu que para chegar a um nível de excelência, né, um atleta de excelência, o trabalho ia ser muito mais árduo e poderia ser que não conseguisse. Exatamente. Então acabou criando essa situação, porque assim, eu me vi de uma maneira, porque você já está com 20 e poucos anos, precisa definir alguma coisa na sua vida, né? Minha família sempre trabalhou na área da construção civil, meu pai, né, sempre foi pedreiro, foi mestre de obra, então eu passei por tudo isso, né? Porque assim, eu não tenho vergonha nenhuma, só tenho orgulho em dizer que toda a minha referência foi baseada dentro da profissão do meu pai, né? Mas eu tinha aquilo para mim que eu queria ser um profissional da área de esporte. A princípio era ser um atleta. Mas as coisas foram mudando com o tempo, né? Mas aí, dentro daquela disciplina do trabalho, de casa, meu pai ensinando, a gente foi criando expectativas daquilo funcionar. E aí que eu decidi, né? Porque a idade estava avançada ali já para resolver a vida. E aí que eu procurei, falei, não, agora eu vou investir. No basquete eu tinha muita vontade também de trabalhar com o basquete, de ser treinador, porque eu tinha o Luizito como espelho. Eu via a maneira de trabalhar e sempre amei, é um dos esportes que eu mais amo, tirando hoje o atletismo, que é a minha referência de vida, né? Mas assim, então eu busquei conhecimento e tive que decidir. Aí, questão de mercado também falou muito alto, porque a concorrência ainda até então no basquete era grande, tinha vários treinadores na região. E aí, como eu tinha dificuldade de não ter treinador em Porto, eu procurei saber na região, dava para contar no dedo. Falei, pô, tá aí, eu gosto, tenho facilidade para poder ensinar, para poder demonstrar, né? E acabei criando essa identidade total com o atletismo. E aí você você estava me falando que você fez o CREF, né? Sim, eu fiz o curso provisionado do CREF em 2002, né? Tudo regulamentado, foi uma norma do CREF até então, uma lei, né, que hoje já não funciona mais, hoje já não pode ser mais ser tirado o provisionado, no caso para esportes como atletismo, os esportes olímpicos, né, de um modo geral. Eu aproveitei esse espaço e aí eu defini, porque até então estava nessa dúvida o que eu ia fazer, se eu ia para o basquete para tentar trabalhar ou ia para o atletismo, mas eu senti uma vontade muito grande de desempenhar o atletismo na minha vida, né,
E aí criei toda a identidade que hoje deu no que é, né? Então, os frutos, né? Hoje você é um profissional realizado, né, Alan? Pelos sim, frutos sim. Que você já totalmente. vem mostrando tudo. Totalmente. Então isso mostra. Ainda tenho muita sede, mas assim, totalmente realizado. Mas isso mostra que você partiu para o caminho certo, né? E depois o CREF, né? Você também fez especializações, fez outras coisas. Sim. Aí a gente, quando assim eu digo profissional, realmente ele não quer ser só profissional, mas ele quer ser o profissional, porque existe essa diferença muito grande na nossa área. A gente diz isso, porque um profissional formado ele tem o respeito, um profissional graduado tem outro respeito. Agora um especialista, nós já estamos falando em outro patamar, né? Então eu queria aquilo, sempre vi aquilo. E eu queria para mim, eu falei, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que correr atrás do prejuízo, eu tenho que, se eu quero isso, eu vou abraçar essa causa, eu vou para cima. E eu me especializei, fiz curso de iniciação, de nível, sabe, básico, aprendendo tudo em termos de nível de corridas, né? Depois passei pro nível que assim, você inicia e depois você já vai para o nível intermediário, que é o nível nacional. Já eu aproveitei a oportunidade de fazer o nível nacional e já colei no nível internacional. Então hoje, né, aproveitando a situação do momento, hoje aqui na região de Sorocaba existem vários treinadores, porém com especialização e com o registro, com graduação na área, né, são poucos. Hoje eu sou o treinador nível 2 nacional da Confederação Brasileira de Atletismo, registrado, e sou nível 1 internacional. Então hoje o nível atualizado internacional eu sou o único na região de Sorocaba. Pô, que legal, Alan. Pô, parabéns, cara. Pô, obrigado. É um orgulho para nós, né, aqui de Porto Feliz, ter sim. um profissional com nível internacional, com nível 1 internacional. Isso, pô, é super bacana, né, cara? Isso mostra o quanto nós temos em Porto Feliz muita gente boa. Vamos aproveitar esse pessoal, gente. Né? Sim, estamos aí. A gente sempre à disposição, nunca negando nada. A gente sempre está à disposição, né? Legal. Até então você estava me falando que até setembro de 2013, mais ou menos, você trabalhou aqui em Porto Feliz, né? Queria que você falasse um pouquinho o que você fazia, como que era, como que você começou a trabalhar aqui em Porto Feliz, as pessoas com quem você trabalhava e o que ocorreu, depois você saiu aqui de Porto Feliz, né? Então, Beto, eu tive aqui em Porto Feliz, iniciei meu trabalho, né, aqui como treinador, como professor da área de atletismo em 2003, né, e por 10 anos fiz o trabalho aqui, e fiz a parte não só do caráter esportivo de muitos aqui, mas o caráter social a gente sempre bateu muito forte. Isso é uma vertente do meu trabalho. Primeiro a gente forma um cidadão, a gente forma um social, depois a gente forma um esportista. Por quê? Se o cidadão ele tem uma cabeça boa, se ele tem um perfil bom, se ele tem um caráter bacana, ele vai ser um excelente profissional, vai ser um excelente esportista, tá? Profissional eu digo porque ele pode não vingar como um esportista, mas uma área que ele vem escolher para a vida dele, como hoje eu tenho muito prazer, muito prazer, aonde eu vou encontro vários dos meus alunos que passaram por esses 10 anos aqui em Porto, não só em Porto, os que eu encontro na região que passaram pela minha mão também, são excelentes profissionais. E aí tem arquiteto, tem gente que já prestou aí, está prestando medicina, advocacia, entendeu? Direito aí. Então tem o pessoal que trabalha na área técnica, se formou, então isso me orgulha demais, né? Dentre os atletas também aí que a gente vai falar, que é um dos, no caso da área esportiva, é o meu, vamos dizer assim, o meu ponto máximo, mas assim, eu equiparo, né, eu comparo no mesmo nível esses outros que não chegaram a ser atletas, mas hoje são excelentes pessoas, cidadãos, profissionais excelentes no que fazem, entendeu? E é um carinho muito grande, porque às vezes eu vou no comércio ou vou pra rua e encontro com outro, a gente tem que parar, conversar. E te chamam de tio ou não? Não. Eu sempre dei a liberdade de chamar pelo nome mesmo. Entendeu? Sempre dei a liberdade. Alguns até, a liberdade até passa um pouco mais, né? Porque você tá amanhã todo já me chama Alanzinho aí, ó. Então, natural, mas a gente dá liberdade porque a gente acredita muito carinho, né? Então, como eu tava dizendo pra você em off aí, a gente acaba criando família. Pra mim, cada um desses é um filho. Entendeu? Então hoje tem algumas aí que são mães, já tem seus filhos, então eu me digo aí que já sou avô sem saber, né? Então, mas é muito bacana, sabe? É muito prazeroso, mais prazeroso que você ter um resultado de expressão esportiva a nível
olímpico, nível mundial, é essa satisfação de você ser reconhecido, lembrado, e você ter a porta da casa de cada um desses aberta para ti o tempo todo, entendeu? Legal. Isso que é bacana. Legal. Então, você trabalhou aqui em Porto Feliz, né? 2003 até 2013. Até setembro de 2013, mais ou menos. Aí houve a mudança da gestão, né? Na época, né? E houve alguns cortes e eu, até então, nesse meio dos cortes, acabei sendo premiado também, né? É uma situação que até hoje eu não entendo o porquê, mas existe um porquê, que eu acho que deve ter um peso nisso, né? Porque quem administra sabe que de repente é para saber o que está fazendo, mas é uma coisa que assim, eu não tenho mágoa, mas eu fico triste pelo fato do que não é pelo fato só de um emprego que se vai, mas é assim de valores que estavam sendo introduzidos, um trabalho que estava sendo desenvolvido. Exatamente, Beto, exatamente. São cidadãos que estavam sendo formados e isso acabou. E todo um fruto, né, que estava dando certo, como eu te disse, a nível social, a nível de caráter, o nível esportivo, né, de conhecimento, né, e ser podado, né, porque foi uma poda, né. Na palavra essencial da situação seria uma poda. Eu fui podado, mas aí bola pra frente, a gente continuou de lá. Depois de 2013 aí eu já estava em Boituva, eu entrei em 2009 na prefeitura de Boituva, porque assim, eu tenho isso comigo, um profissional bom, ele não fica num lugar só, ele é requisitado em vários, né? Só que você tem que ter a decência e a serenidade de saber aonde você quer desenvolver aquele trabalho. E eu fui aí para Boituva, né? Prestei um seletiva na época lá até então, e em 2009 e levava em conjunto as duas cidades, sempre deu super certo. Tanto é porque o valor do trabalho de Porto foi super bem visto por Boituva, tanto é que eu tô até hoje lá, né? E até então eu acredito que não me querem fora de lá de maneira nenhuma, porque desenvolveu-se da mesma forma em nível desportivo mais do que Porto, entendeu? Por menos tempo lá, faz 6 anos que eu tô. Em termos de resultados esportivos foi bem maior em Boituva do que aqui em Porto, mas também Porto não deixou de ter um resultado muito mínimo. Nós tivemos aqui por três anos, eu acho que 3 ou 4, não me recordo, vários atletas nossos formados aqui, atletas de Porto Feliz, foram representar Porto na Itália, nos Jogos da Comunidade Italiana, sendo que um desses anos nós tivemos medalhas na Itália, né? Poxa vida, um feito... Isso, um feito para Porto Feliz que até então a gente não tinha noção de que tinha resultados a nível internacional, né? E ali que foi que eu consegui conquistar o meu primeiro resultado internacional, né? Eu não pude acompanhá-los na Itália, né? Foi uma delegação do Brasil para lá, mas assim, dei todo o suporte, preparei, né? E deu super certo. Então foi o meu primeiro resultado internacional, foi com o pessoal e com o trabalho aqui de Porto. E depois veio engatinhando tudo, né? Fale mais um pouquinho desse trabalho lá em Boituva, Alan, mesmo por causa do Alexander, né? Isso. Então, Boituva eu tenho como minha segunda casa, né? Tenho nascido aqui, amo essa pátria aqui, essa terra nossa aqui. Como te disse, estou triste por não continuar a ter desenvolvido, porque o que poderia acontecer, que aconteceu em Boituva, poderia ter acontecido aqui em Porto, sem dúvidas nenhuma. Seria um negócio gigantesco. Eu acho que tem tudo o tempo certo. Ainda a gente tem tempo para muitas condições aí para a gente poder colocar isso de novo, né, Beto? Mas aí em Boituva fui super bem recebido. Mostrei o trabalho de Porto lá, foi muito bem visto e comecei a colocar esse trabalho, né, em desenvolvimento lá. E a gente começou a detectar, né, crianças com talento, e um belo dia me chega lá um menino magro ainda, continua magro, sem um biotipo, mas entrou pra pista, a gente começou a dar atividade, né, falei, pô, é um perfil bom, vi como isso, um perfil bom, né, magro, e né, tinha uma facilidade para se locomover, pô, legal. Começamos o trabalho de coordenação e tal. E o tempo foi passando. E os que eram os mais experientes, de anos que estavam lá, começou a encostar. E comecei a envolver o emocional dele, no sentido, né? Cheguei pra ele, e aí? O que você faz? Fora daqui? Faço música. Faço conservatório. Ele tocava até então violino ele começou, se eu não me engano, acho que desde super novinho, coisa de pequeno mesmo, a tocar violino. Aí até então que ele me falou, ele tinha mais de 10 anos de conservatório em violino. É um excelente músico. Falei, tá, tudo bem, imagino que você deve tocar muito.
mas você sabe que você leva jeito para correr, né? Então, e eu gosto. Tá bacana, Alexander. Tá. Então vamos continuar, vamos tentar fazer um treino legal e tal, vamos desenvolver, vamos fazer uma situação para ver que dá certo. E foi ali que começou, Beto, a crescer de uma maneira que os mais velhos começou a ficar e ele começou a crescer, começou a encostar nos outros. Foi absurdo. Absurdo. E aí você faz o investimento total, né? Todo o conhecimento que eu tinha abordado, conseguido colocar nele, foi adquirido nesse tempo todo de trabalho meu. Falei, vou fazer essa posse. E aí quando eu fiz um teste com ele, foi ali que o feeling bateu, né? Falei, pô, tá aí meu atleta olímpico. Assim, não foi um achado, foi desenvolvido. E você viu que realmente ele era um atleta com potencial sem limites. E a gente foi investindo, né? O Alexander tem quantos anos hoje, sabe? O Alexander tá com 22 anos hoje. Cara, 22 ele é atleta sub-23. Ele conquistou agora mês passado, mês retrasado, ele foi campeão sul-americano sub-23. Na prova singular, na prova, né, que ele correu no caso 400 metros, que é a prova singular dele, individual, e ele também correu o 4x400, que eles foram campeões no 4x400 desse ano. Então ele é o atleta da América do Sul mais veloz nos 400 metros, no sub-23, na categoria sub-23. Que legal, cara, isso com 22 anos, então ele tem o potencial ainda, porque ele vai chegar, acho que no nível máximo mesmo dele por volta dos 26, 27 anos. Para a prova dele, a gente até coloca um pouco mais, pelo cuidado que ele tem, pelo conhecimento do atleta que ele é, Beto. Então ele é um atleta que ele se cuida muito, ele nunca teve vícios, né? Então é um menino que se cuida demais e treina muito. Ele treina muito, muito, muito. É um cara que se esforça demais e isso faz um diferencial muito grande. Então eu acredito que ali, dentro do conhecimento nosso, entre 26 e 28, pode ser que ainda tenha um ápice maior ainda. Porque ele vem de decréscimo de tempo absurdo. Ele vem baixando o tempo dele de forma assim muito acentuada, né? Foi ali, a gente bateu o olho. A princípio ele era velocista. Eu formei como um corredor de 100 metros. 100 metros. 100 e 200 metros. Tanto é que ele comigo, o meu primeiro resultado em alto nível, que eu digo, em termos de campeonato brasileiro, da Confederação Brasileira, foi com ele. Quer dizer, foi com ele mais um também, que é de Boituva, que é o Adriano Santos, que é do arremesso do peso. Menino excelente também, um outro atleta formado lá, entendeu? Que era daqui de Porto e mudou-se para Boituva, mas eu só conheci ele quando ele já estava em Boituva. Então, do arremesso de peso, como que é o nome dele? Adriano Santos. Adriano Santos, ele era daqui, ele morou aqui em Porto Feliz, né, por um tempo. Depois ele se mudou para a usina, né, no caso a usina Santa Rosa, mas depois ele já é morador de Boituva. Daí lá que ele começou o trabalho comigo, né? E no mesmo ano foi os 2 melhores resultados de alto nível que eu fiz, né? Com as 2 medalhas de bronze que eu tive no Campeonato Brasileiro de Clubes da categoria menor. Que daí foi o Alexander nos 100 metros e o Adriano Santos no arremesso do peso. E assim, o interessante no caso do Alexander é que assim, na época ele corria para 11 segundos, 11:01, né, na categoria menor, que é um tempo, vamos dizer assim, até razoável. Ele correu a semifinal para 11:04, né? O melhor tempo dele era 11:01, correu para 11:04 na semifinal e foi para a final. O que aconteceu na final? Ele correu para 10:86. Ninguém até onde eu conheci em Boituva nunca correu com esse tempo. 10:86, cara. Ele estava com quantos anos na época? O Alexander, isso, vamos colocar, ele está com 22, ele estava com 16, se eu não me engano, para 17 anos. 17, eu acho que 17 anos por aí ele estava. Mais um pouco ele conseguia índice para... Então, porque no caso o índice, ele, é o que eu falo, é muito complicado, é muito apertado. O nível subiu muito, né, dos atletas. Então assim, mas a nível de categoria dele, vamos dizer assim, de júnior, ele já batia perto de um nível para um mundial. Ele já fez naquela época compatível a um tempo para competir um mundial da categoria dele, que era o mundial júnior, né? Então aquilo foi um absurdo, porque você pega um atleta hoje, é muito difícil fazer o que ele fez. E eu vou te dar um detalhe, você baixar de 11:04 ou com 11:01 como melhor marca para 10:86 é uma diferença muito grande. Dentro de uns 100 metros, que é uma prova de um piscar de olhos, né, que você consegue contar as passadas. Mas o detalhe maior,
que é o que eu vou falar para você e ainda vai surpreender muita gente mesmo. Ele é branco. Entendeu? Então a gente sabe que todo atleta negro leva algumas vantagens, muitas vantagens dentro do atletismo, principalmente muitas vantagens, né? E ele é branco, né? Então, tirando, acho que um japonês, um chinês hoje e se eu não me engano um francês, alguns atletas que correram abaixo dos 10 segundos os 100 metros, brancos. Então dá para contar no dedo, né? Então tudo bem, mas aí assim, comigo ele estava nessa prova. Depois que a gente preparou, eu enviei ele para outra equipe profissional, aonde aí ele fez o teste para 400 e aí virou o atleta sensacional que é, né? Que hoje é referência no Brasil, né? Sim, hoje na categoria sub-23 ele é o melhor atleta, né? O campeão brasileiro e é o campeão sul-americano, né? E já faz parte do time adulto, que foi o que fez com que ele fosse um dos corredores da final olímpica. Então eu vou fazer um convite aqui, Alexander. O Alan falou aí que você gostaria de estar presente aqui com a gente, né? Hoje, mas quando der, passa aí, a gente bate um papo de novo, será um prazer, viu? Obrigado, Alexander. Bom, Alan, a gente partindo aqui para os nossos finalmente, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dos seus projetos e como que você está vendo esse novo momento, né? Essas novas as coisas que estão acontecendo de novo até dentro das escolas, né? Com algumas mudanças. Eu queria que você falasse um pouquinho. Então, Beto, assim, a gente acompanha muito o paralelo da escola e esporte, porque a criançada gosta demais, então a gente tem que incentivar cada vez mais. Essencial, né? Essencial. Então, para isso, a gente tem que criar referências. Tá? Referências que eu digo esportivas, referências de caráter. Como eu disse antes, né? A gente tem essa preocupação maior quando vem uma criança para um trabalho, para um treinamento, você desenvolver primeiro o caráter social dela, para ela poder ter a convivência social bacana, para ela interagir, né? E aí ela se descobrir, aí ela poder, vamos assim, provocar os limites dela. Então é o que a gente quer, é ter sempre a referência. Uma das situações de referência é você ter atletas como referência. Caso o Alexander hoje, para todo mundo que o conhece, o tem como referência, como pessoa primeiramente, porque é uma pessoa espetacular, né? Isso sem dúvidas nenhuma, e como atleta hoje o resultado que tem, né? E continua. Isso para as crianças é super importante. Tanto é que quando ele vem para cá, a gente encontra nos treinamentos e tal, é muito bacana de ver. A criançada se apega, né? Vem, quer participar, quer bater papo, quer convidar ele para correr, né? Para tirar uma disputa de corrida ali. Isso é muito bacana. Então essa é a referência do atleta. E a outra referência que a gente tem que ter é a referência da qualidade desse trabalho, tá? Ela deve ser incentivada dentro da escola, que é onde deveria ser implantada uma norma, né? De você identificar o esporte com mais qualidade. Mas existem várias situações e a gente não vai entrar em detalhes, mas existe. É o que os países do primeiro mundo fazem, né? Eu tenho como base, né, desse princípio. Referência, Estados Unidos, Europa, você pega e você forma a criança. Vai né? ver, eles estão errados e a gente está certo, né? Então, a gente tem que tentar, né? Tentar descobrir essa façanha, né? Porque o Alexander voltou recentemente dos Estados Unidos e nos passou, né, o que ele viu lá. E esse é o nosso sonho de implantar. Eu acho que não é difícil. Pode ser um pouco trabalhoso, mas difícil não é. Então a gente quer e tem essa sede imensa, né? Essa vontade de implantar essa situação. Então a gente quer colocar, porque é simples. O projeto não é difícil. A gente vai fazer, acredito que a gente vai ter essa oportunidade ainda de desenvolver isso. Entendeu? Então a gente tá preparado também para isso, que é dentro da parceria esporte e educação, existe esse paralelo. Trocar informações, trocar situações de secretarias, de diretorias e focar, porque se você tirar a criança da rua, do tempo ocioso, que por mais que ela esteja legal, soltando um pipa na rua, brincando de um rolimã, alguma coisa, mas se ela está dentro de uma área esportiva, o crescimento dela intelectual vai ser muito maior, né? Porque na rua ainda vai ver coisa errada, vai ter, como a gente sabe que tem. Sim.
Para isso, existem maneiras da gente ocupar com um sistema extracurricular, né? De colocar como uma matéria extracurricular a atividade física ou a atividade de arte para complementar o dia da criança na escola. Ela faz escola num período, no outro ela vai fazer uma atividade. Isso é um ponto inicial para a gente ter sucesso. Eu acredito nisso também. Entendeu? Então, tá aí as referências. A gente tem que ter pessoas para nos dar referência e temos que ter projetos que nos dê referência, né? E a gente tem muita vontade de colocar isso em prática, né? A gente está pronto para isso. E o que é muito importante, de modo geral, a gente não vai falar mais só de criança, mas de uma forma geral, vamos trabalhar, uma coisa que é importante, eu trabalho com muito prazer, isso eu tenho muita experiência a nível de inclusão e nível de competição e alto rendimento, que é os ACDs, que são atletas com deficiência ou pessoas com deficiências, né? Então a gente tem que olhar com os olhos, com muita atenção para os nossos especiais. Com certeza. Entendeu? E esse trabalho eu já faço há alguns anos também e é muito gratificante, tanto quanto é com o convencional. Então legal. A gente aborda de maneira total. E a qualidade de vida, Beto, eu acho que é essencial para todo mundo. A sua caminhadinha, a sua corridinha, a atenção com a terceira, né? Com a melhor idade. A melhor idade, sim. Entendeu? Eu acho que é fundamental. Eu participo de competições master, tenho amigos aí, tenho amigos, como a gente faz um paralelo, não tenho é um tiozinho, não. Tenho amigos atletas aí com seus 78, 82 anos, 85 anos, que é um absurdo ver o que os caras fazem com essa idade. Legal. Mulheres, você tá entendendo? É muito bacana isso. Isso a gente quer trazer para uma realidade no nosso dia a dia. E é muito bacana. E a gente tendo qualidade de vida, a gente pode qualquer coisa. Com certeza. Entendeu? Então aí fica a dica. Qualidade de vida e referência faz a gente chegar em qualquer lugar. Beleza. Bom, pessoal, a gente está encerrando o nosso bate-papo aqui com o Alan. Alan, cara, mais uma vez, obrigado. Então, TV Porto Feliz, aqui no Shopping Porto Miller Boulevard, Esporte na Veia. Fique com Deus, amor no coração. Até mais.